Nunca esquecerei daquele caso em particular. Meu nome é Fernanda e sou policial há quase 2 décadas em São Paulo. Vi muito ao longo dos anos, mas aquele mês de julho, ele ainda me tira o sono. Tudo começou com um telefonema. Alô? Por favor, você precisa me ajudar. A voz feminina no telefone estava quebrada pelo pânico. Mantenha a calma, senhora. Pode me dizer o que aconteceu? Eu não sei onde estou. Fui sequestrada. A última coisa que me lembro é de estar no estacionamento do shopping e agora estou em um quarto escuro, trancada. Eu senti meu coração disparar. Sequestros não eram incomuns na cidade e raramente recebíamos ligações diretas das vítimas. Tente não fazer barulho. Estamos rastreando sua ligação agora. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto esperávamos. Então, o técnico gritou que tinha conseguido rastrear a ligação. Era de um prédio abandonado nos arredores da cidade. Rapidamente formamos uma equipe e partimos. A adrenalina percorria meu corpo. Durante o trajeto, tentamos manter a mulher na linha, acalmando-a e garantindo que a ajuda estava a caminho. Ao chegarmos no local, senti uma sensação esmagadora de medo. O prédio estava em ruínas, janelas quebradas e o mato crescia por todo lugar, como se a natureza tentasse retomar o que era seu. Entramos cuidadosamente com armas em punho, lanternas iluminando os corredores escuros. A sensação de que algo estava errado era inegável. Procuramos por mais de 1 hora, chamando pelo nome da mulher, Carla, como havíamos descoberto durante a ligação, mas não encontramos nada. Estávamos prestes a desistir quando um de nossos policiais, Roberto, encontrou uma porta no subsolo. Ao abrirmos, revelou-se um quarto escuro, e lá estava ela, amarrada, visivelmente traumatizada, mas viva. O alívio foi indescritível, mas nossa missão ainda não havia terminado. O sequestrador não estava lá. Carla foi levada ao hospital e prestou seu depoimento. Ela contou que, enquanto estava trancada, podia ouvir passos e sussurros. Era como se o sequestrador falasse com alguém, mas ela nunca ouviu uma segunda voz. Com base em sua descrição e em algumas evidências que encontramos no quarto, começamos a investigação. O que descobrimos nos próximos dias foi ainda mais perturbador. O sequestrador era, na verdade, um ex-policial chamado Maurício. Ele tinha sido despedido por comportamento errático e violento. Aparentemente, Maurício tinha uma obsessão com sua antiga carreira e, em sua mente perturbada, criou um jogo macabro onde salvaria suas vítimas de situações que ele mesmo havia criado. Descobrimos que Carla não foi sua primeira vítima. Havia outras mulheres antes dela, todas salvas por Maurício, mas sempre que ele fazia isso, ele as trancava de novo no mesmo local e torturava elas. Era como se ele precisasse ser o herói de sua própria história distorcida. O cerco a Maurício foi intenso. Sabíamos que ele estava se tornando cada vez mais instável e que Carla poderia não ser a última vítima. Durante semanas, rastreamos seus movimentos, até que finalmente o encurralamos. A prisão foi violenta. Maurício estava armado e não tinha intenção de ser preso. Ele foi morto no confronto. No final, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por termos posto fim àqueles sequestros macabros, mas tristeza pelo caminho que Maurício escolheu seguir. Aquele caso serviu como um lembrete doloroso de que, às vezes, o mal pode estar mais perto do que imaginamos. Há 20 anos fui para a prisão pelo desaparecimento do meu melhor amigo. Quando isso aconteceu, eu tentei explicar exatamente como as coisas aconteceram, mas ninguém acreditou em mim.
Eventualmente, cedi às pressões dos meus interrogadores e confessei a versão deles dos eventos e me declarei sem contestação às acusações. Agora que estou finalmente livre, mesmo que a vida que eu costumava ter não exista mais, finalmente sou capaz de compartilhar a verdadeira história. Seu nome era Benedito e crescemos juntos. Nenhum de nós era estranho ao crime. A maior parte do que fazíamos era coisas pequenas. Nunca roubamos ou matamos ninguém, mas tínhamos nossos hábitos e nossos esquemas. Para ser honesto, não fazíamos nada disso porque precisávamos. Ambos vínhamos de famílias estáveis e simplesmente achávamos divertido quebrar as regras de vez em quando. Uma coisa que particularmente gostávamos de fazer juntos era invadir canteiros de obras e prédios abandonados. Adquirimos confiança com isso e nunca fomos pegos. Bem, isso foi até invadirmos a delegacia de polícia abandonada. O departamento de polícia acabara de construir uma nova delegacia, a poucos quilômetros da antiga, construída nos anos 50, que já estava completamente desatualizada em relação ao tamanho da cidade há anos. Isso significava que havia um prédio de 60 anos, com muita história obscura que não estava completamente abandonado. Benedito e eu não conseguimos resistir. Ele comprou uma câmera Polaroid falsa para capturar algumas imagens sinistras, e nós usamos mochilas vazias para recolher objetos antigos. Entrar foi fácil. A cerca tinha arame farpado, então cortamos a corrente no portão e passamos. Em seguida, destruímos as fechaduras da porta da frente, que não tinha nenhum alarme. Imediatamente, nos sentimos como crianças em uma loja de doces ilegal. Vasculhamos os registros antigos na estação de reserva, bagunçamos o gabinete e tentamos encontrar armas abandonadas no arsenal, mas tudo o que encontramos foram alguns cacetetes. Então, encontramos as celas. Havia 4 delas alinhadas em uma parede, com grades de aço clássicas. Na parede distante estavam as chaves das celas, penduradas em um gancho. Benedito e eu começamos a rir como crianças, pensando em tudo o que poderíamos fazer com aquele espaço. Decidimos brincar de polícia e ladrão, onde um de nós trancaria o outro na cela e fingiria ser um delegado durão. Desafiamos um ao outro em pedra, papel e tesoura para ver quem seria quem. E eu ganhei então, é claro. Eu quis ser o policial. Comecei imediatamente a interpretar o personagem e ordenei ao criminoso, Benedito, que fingisse estar algemado e entrasse na cela. Então, fechei a grade atrás dele e a tranquei com as chaves. Eu podia perceber que Benedito estava um pouco preocupado que eu pudesse deixá-lo intencionalmente na cela, mas ele tentou esconder isso e manteve a brincadeira. Éramos amigos de longa data, então eu sabia que ele confiava em mim. Eu queria brincar com ele. Então disse para ele se divertir e saí. Fui até o escritório e estiquei as pernas sobre a mesa. Algum tempo depois, Benedito começou a gritar como um presidiário. "Melhor você me soltar, maldito porco!" Ele gritou, sua voz ecoando pelos corredores de bloco de concreto. "Calado, desperdício de carne! Você sairá quando puder pagar sua conta!" Gritei de volta, sorrindo um pouco. "Você não me deu fiança, seu bastardo!" reclamou Benedito, rindo um pouco. "Você não pode provar isso. Pelo menos ainda não", gritei. E por um momento, Benedito não respondeu. Mas então, do nada, ele abandonou a atuação. "Estou falando sério, cara. Me deixe sair, por favor. Não aguento mais ficar aqui dentro." Seu tom de voz deu um calafrio na minha espinha. Eu sabia que ele estava falando sério. Então levantei da mesa e corri pelo corredor para destrancar a cela e soltá-lo. Mas quando cheguei lá, ele tinha sumido. A porta da cela ainda estava trancada,
mas Benedito tinha desaparecido. Comecei a entrar em pânico, então abri a porta e entrei para ver se ele estava se escondendo embaixo da cama, mas ele não estava em lugar algum. "Benedito!" gritei. "Onde você está?" Não houve resposta, apenas o eco da minha própria voz. Em seguida, ouvi o som da porta deslizando para fechar atrás de mim. Corri até a porta e coloquei a mão no caminho no último segundo, fazendo a porta esmagar meu pulso. Gemi de dor e depois consegui abrir a porta, mas por algum motivo era como se alguém estivesse lutando contra mim, tentando fechá-la. Quando finalmente consegui me libertar, estava cheio de medo e adrenalina. Nem mesmo fui procurar Benedito. Sempre concordamos que, se algo desse errado, cuidaríamos de nós mesmos e nos encontraríamos mais tarde. Mas Benedito nunca apareceu. Dias se passaram, depois semanas. A investigação policial sobre seu desaparecimento me levou diretamente, e a partir daí, você já pode imaginar como a história terminou. Fui acusado por isso, e mesmo sabendo que não sou culpado, sempre acreditei que não há mais ninguém neste plano de existência que deveria ter assumido a culpa. O que quer que tenha acontecido com ele quase aconteceu comigo também. Às vezes, desejo que tivesse acontecido. As luzes da delegacia de São Mateus piscaram 3 vezes antes de se apagarem completamente. Eu olhei para o relógio de parede que indicava 23h47. A escuridão rapidamente tomou conta, com apenas o brilho fraco das luzes de emergência iluminando o corredor. Eu era o único na delegacia naquela noite. Estava fazendo horas extras para finalizar alguns relatórios pendentes. O silêncio, quebrado apenas pelo zumbido das luzes de emergência e pelo ocasional gotejar de água de uma torneira mal fechada. Decidi verificar o disjuntor na parte de trás do prédio, pensando que talvez fosse apenas uma falha temporária. Peguei minha lanterna e comecei a me mover pelo corredor escuro. A atmosfera era opressora, como se a escuridão fosse uma entidade viva que se movia ao meu redor. Ao passar pela sala de evidências, ouvi um barulho, um som de algo se arrastando no chão. Parei no lugar, a lanterna iluminando a porta fechada da sala. Por um momento, pensei ter visto a sombra de alguém se movendo por detrás da porta de vidro. "Tem alguém aí?" Chamei, tentando esconder o tremor na minha voz. Sem resposta. Com cautela, abri a porta e iluminei o interior da sala. Vazia. No entanto, uma das janelas estava aberta, as cortinas balançando levemente com a brisa da noite. Fechei a janela e, tentando manter a calma, continuei meu caminho até o disjuntor. A cada passo, sentia que estava sendo observado, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim. Ao chegar ao disjuntor, notei que nada estava fora do lugar. Os fusíveis estavam intactos e nada parecia queimado. Por que então as luzes tinham se apagado? Retornando à minha mesa, decidi ligar para a companhia elétrica. Antes que pudesse pegar o telefone, ouvi um grito distante vindo da cela de detenção. Meu coração disparou. Não havia ninguém detido aquela noite. Corri em direção às celas, minha lanterna varrendo o corredor à frente. Ao chegar, encontrei todas as celas vazias, mas, para meu horror, na última cela, havia uma mensagem escrita na parede com algo que parecia ser tinta vermelha. "Você não está sozinho." Desesperado, corri de volta à minha mesa, pegando meu rádio para chamar reforços. Mas ao tentar transmitir, apenas um chiado era audível. O rádio estava sem sinal. Foi então que ouvi passos, lentos, deliberados, vindos na minha direção.
As sombras pareciam se mover, convergindo em uma única figura que se aproximava, iluminada apenas pela luz fraca do corredor. Quando a figura emergiu das sombras, reconheci-o imediatamente. Era Marcos, um colega policial que havia desaparecido durante uma operação 2 meses antes. Mas ele estava diferente. Seus olhos estavam vazios, sua pele pálida e uma expressão assustadora em seu rosto. Ele se aproximou, seu olhar fixo em mim. "Por que você não me ajudou?" Ele sussurrou, sua voz um mero sopro. Antes que eu pudesse responder, as luzes da delegacia se acenderam de repente. Marcos havia desaparecido, como se nunca estivesse estado ali. Tremendo, corri para fora da delegacia, tomando ar fresco e tentando entender o que havia acontecido. No dia seguinte, uma equipe foi enviada para verificar a delegacia. Não encontraram evidências de invasão ou de qualquer anormalidade. A única coisa fora do lugar era a mensagem na cela, que talvez já estivesse ali há algum tempo. Nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido o estresse, talvez foi minha mente confusa. Mas uma coisa é certa, nunca mais fiz horas extras naquela delegacia. Durante minha carreira como policial nos Estados Unidos, vi e vivi mais do que minha cota justa de coisas perturbadoras e traumatizantes. Claro, nunca consegui compartilhar minhas experiências com muitas pessoas, exceto minha esposa e alguns membros da corporação. Mas agora que estou aposentado, decidi escrever sobre aquelas que mais me marcaram ao longo dos anos. Houve um dia no trabalho que não era uma chamada que não esperávamos, não surgiu do nada. Na verdade, a maioria de nós estava ansiosa para resolver esse problema havia meses, mas fomos forçados a esperar por um mandado. Era uma casa abandonada em um dos bairros que patrulhávamos. Os proprietários da casa morreram e não deixaram a propriedade para ninguém. Então ela foi tomada pelo banco, que não a tocou por tempo demais, até finalmente decidir demolir quando estava prestes a desabar por conta própria. Obtivemos o mandado para a operação com base no depoimento do empreiteiro, que havia entrado na casa para uma inspeção pré-demolição e veio correndo para a delegacia, parecendo que tinha visto um fantasma. Pelo que o inspetor disse, todos nós tínhamos a mesma ideia do que encontraríamos. Superficialmente, era obviamente uma típica casa de tráfico de drogas. Esperávamos encontrar todos os tipos de drogas, ocupantes ilegais e armas de fogo ilegais, o que de fato encontramos. Portanto, nos preparamos para fazer prisões da melhor maneira possível. No entanto, nunca poderíamos estar prontos para a extensão completa do que descobrimos. Cercamos a casa com cerca de 8 viaturas policiais e uma van da SWAT do condado vizinho. Era pleno dia, mas nenhum dos ocupantes sequer notou o que estava acontecendo do lado de fora. Eu não estava na linha de frente, mas estava alguns homens atrás dos membros da SWAT que anunciaram nossa presença na porta antes de arrombá-la. Deixamos eles cerca de 15 segundos de aviso, da primeira voz à porta sendo arrombada. Mas foi tempo suficiente para que vários ocupantes se levantassem e corressem para a porta dos fundos. Naturalmente, tínhamos oficiais esperando para detê-los. Os homens da SWAT entraram e assustaram qualquer um dos demais que estava pensando em resistir. Quando entrei, havia cerca de uma dúzia de pessoas no primeiro andar da casa, todos no chão e já imobilizados. No entanto, ainda não era hora de algemá-los e retirá-los do local. A tarefa de mobilizá-los com laços de plástico ficou a cargo dos oficiais que vieram depois de mim,
pois, embora o primeiro andar estivesse seguro, a casa ainda não estava completamente limpa. Havia um porão. Enquanto os outros limpavam o primeiro andar, eu apoiei a equipe da SWAT com outro policial, meu parceiro na época. Os homens da SWAT continuaram sua marcha e desceram as escadas em direção ao espaço abaixo da casa. Lembro-me que meu coração estava acelerado o tempo todo, como em qualquer outra operação de alta intensidade como essa. A sensação de suor encharcando minhas roupas era grande, e também era como se eu pudesse enxergar 360 graus ao meu redor. No entanto, houve uma mudança distinta no ar, à medida que descia aqueles degraus, e a equipe da SWAT também a sentiu. Diminuíram notavelmente o passo enquanto descíamos. Os pelos do pescoço se eriçaram e percebi o silêncio sinistro do espaço para onde eu estava indo, que só era interrompido pelo barulho lá de cima. Um cheiro forte, na verdade, um fedor, começou a dominar o ambiente. Era tão característico que eu não queria admitir que sabia exatamente o que era. Por um momento, tentei afastar esse pensamento da minha mente. A equipe da SWAT começou a gritar com alguém e percebi que havia um homem tentando escapar do porão por uma das janelas de fuga, mas ele estava muito acima do peso para passar rápido o suficiente. Antes que ele pudesse soltar a parte do meio presa, corri até ele e, com a ajuda do meu parceiro, o puxei pelo colarinho, fazendo-o cair no chão, onde imediatamente amarramos suas mãos e pés de acordo com o protocolo. Após alguns segundos, foi dado o sinal de tudo limpo. Era hora de começar a retirar os detidos e iniciar a investigação. Naquele exato momento, eu estava me distraindo do que já sabia, reclamando com meu parceiro sobre ter que, eventualmente, levar o homem gordo que acabamos de prender escada acima. Mas ele nem teve tempo de responder. Ao lado, um dos membros da SWAT começou a surtar, gritando e xingando, e de repente correu na direção dos homens mobilizados, pegou um deles pelo colarinho e gritou em seu rosto: "O que diabos há de errado com você?" Ouvi-o rosnar quase como se estivesse prestes a chorar. Mas o homem gordo não respondeu. Meu parceiro e eu ficamos atordoados por alguns segundos cruciais e não fizemos nada. Eu sabia que ambos estávamos pensando: o que poderia levar um cara como aquele, que era praticamente um soldado treinado, a surtar daquele jeito? Logo, o homem gordo, com sangue escorrendo do nariz, cuspiu no rosto do membro da SWAT, embaçando a viseira em um instante. O membro da SWAT reagiu e atingiu o homem na cabeça com a coronha do rifle, o incapacitando completamente. Tenho certeza de que ele teria continuado e batido até a morte se o resto da equipe da SWAT não tivesse corrido para detê-lo. Foi nesse momento que comecei a sentir um tremor inquietante nos joelhos e soube que logo teria que aceitar a verdade sobre o que desencadeou a raiva daquele homem. Aquele cheiro que eu havia notado antes, eu estava começando a ficar bastante familiarizado com ele. Meu primeiro filho havia nascido alguns meses antes, e o odor característico de fezes de bebê é inconfundível. A equipe da SWAT escoltou o colega descontrolado de volta para cima da escada, e meu parceiro e eu ficamos sozinhos com o homem inconsciente que tínhamos acabado de prender. Foi então que nosso entorno entrou em foco. Por toda parte havia berços, 6 deles, alinhados contra as paredes do porão abarrotado. No horror, olhamos para dentro deles e o que vimos me assombra até hoje. Cada um dos berços continha crianças, mais de uma em alguns deles, variando de bebês a crianças pequenas. Estavam todas em terrível sofrimento e cobertas de fezes.
A razão pela qual não as tínhamos ouvido chorar na confusão da operação era porque todas e cada uma delas estavam, sem exceção, amordaçadas por chupetas presas tão firmemente que cortavam suas peles em alguns casos. Algumas delas também estavam amarradas com elásticos. Senti imediatamente uma tontura tão intensa que quase não conseguia continuar de pé. Eu queria desesperadamente acreditar que o que estava vendo não podia ser real. Escutei vagamente meu parceiro pedindo reforços, mas esqueci da minha função. Tudo o que consegui pensar foi em pegar o bebê que estava se contorcendo tão desamparadamente diante de mim e remover a chupeta para que finalmente conseguisse chorar através de seu sofrimento imenso. Eu o segurei nos braços e tentei consolá-lo. Foi essa cena e esse som que muitos dos meus colegas da polícia viram quando desceram correndo as escadas. Durante a investigação, descobriu-se que muitos dos viciados em drogas que ocupavam aquela casa haviam criado uma espécie de creche torcida e horrendamente negligente para seus filhos indesejados, para que pudessem ficar chapados em paz. Todas as crianças foram colocadas no sistema de acolhimento e nenhum de nós as viu novamente. Mas sei com certeza que cada um de nós tem se perguntado sobre o destino delas todos os dias desde então.